Você já parou para pensar nas origens da doença de Alzheimer? Será que tem algo que a gente pode fazer hoje para evitar ela no futuro? Foi essa análise feita por um artigo publicado no ano de 2023 pela revista Avry. E para a gente entender as conclusões desse trabalho, é importante saber que o Alzheimer é uma doença neurodegenerativa, progressiva, que envolve falhas no processamento de proteínas no sistema nervoso, gerando toxicidade e acúmulo com consequente morte de neurônios e perda da cognição, memória e capacidade funcional. Além disso, um outro conceito importante para o entendimento desse estudo é o de microbiota, que é o nome que se dá à enorme quantidade de micro-organismos que vivem harmoniosamente dentro do nosso corpo e estão intimamente relacionados com a alimentação e estilo de vida. Um outro conceito importante é o de neurogênese hipocampal, que é a formação de novos neurônios no hipocampo, uma região do cérebro importante para memória, aprendizado e regulação emocional. Mas o que se sabe sobre o Alzheimer? As causas, fatores de risco, patologia, diagnóstico e tratamento são bem conhecidos, mas ainda precisamos entender melhor como a progressão da doença leva à morte dos neurônios, o que podemos fazer para reverter a doença e por que ela se manifesta de jeitos diferentes em pessoas diferentes. Para tentar ilustrar algumas dessas lacunas, pesquisadores investigaram se o microbioma intestinal pode de alguma forma influenciar nos sintomas do Alzheimer. Para isso, conduziram o seguinte experimento: trataram ratos com antibióticos para eliminar sua microbiota natural e, em seguida, realizaram um transplante fecal proveniente de pacientes com Alzheimer. Após o transplante, os ratos passaram por testes de memória e de aprendizado, e amostras do tecido do cerco e do hipocampo foram analisadas para detectar possíveis mudanças metabólicas e estruturais. Além disso, células progenitoras hipocampais humanas foram expostas ao soro de pacientes com Alzheimer para avaliar seu impacto no crescimento e na diferenciação celular. Os resultados desse experimento demonstraram que os ratos colonizados com a microbiota de pacientes com Alzheimer tiveram uma redução na complexidade dendrítica em comparação com os ratos do grupo controle. Isso indica que a microbiota do Alzheimer pode impactar negativamente a neurogênese. Porém, não foram observadas diferenças significativas entre os grupos na densidade da micróbia ou na formação de placas amiloides, que são aglomerados proteicos característicos da doença, sugerindo que a neuroinflamação tem um papel mínimo nas deficiências cognitivas observadas. Assim, pode-se concluir que a microbiota intestinal é um fator importante na patologia da doença do Alzheimer. Com essas informações em mente, o que podemos fazer para prevenir o Alzheimer? Segundo este artigo publicado em 2021 na revista Nutrients, há algumas coisas que podemos fazer, como a menor ingestão de gorduras e carboidratos, o que pode regular o microbioma intestinal, a intervenção multidimensional, que pode reduzir ou até reverter o avanço do Alzheimer, e o uso de probióticos, que ainda está sendo estudado, mas nota-se que a presença de bactérias anti-inflamatórias pode retardar a progressão do declínio cognitivo. Em resumo, o artigo sugere que intervenções focadas em restaurar a microbiota intestinal podem ser uma abordagem promissora para prevenir o avanço da doença de Alzheimer. Além disso, são apontadas algumas perspectivas que podem ser exploradas em pesquisas futuras, como a influência de diferentes fatores de estilo de vida na diversidade da microbiota intestinal. Isso destaca a necessidade de uma abordagem multidisciplinar para entender melhor a complexa interação entre a microbiota intestinal e a doença de Alzheimer.